começar a gravar, tá? Hoje nós vamos estudar. Hoje eu não fiz nem PowerPoint, né? Porque aí a gente vai lendo, aí é bom, porque aí a gente vai trocando ideias, né? E o livro da Esperança é o item 2 hoje, 20 do 1, o item 2, que ele trata sobre uma passagem de Mateus 5, versículo 18, em que ele fala o seguinte: em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Isso é importante porque... Boa tarde, Eloá. Oi. Isso é importante, né? Principalmente esse comentário que está em Mateus, porque conforme Jesus nos traz, né? Não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Porque nós sabemos que a lei de Deus ela vai ter que ser cumprida na sua inteireza, né? Queiramos ou não, ela tem que ser cumprida. E muitas vezes, quando ocorre algum problema conosco, seja a nível familiar, ou financeiro, ou econômico, ou de saúde, o que for, se nós pararmos para pensarmos, é apenas o afastamento do homem da lei divina, que nos rege, né? Mas esse texto de Emmanuel, ele vai tratar do capítulo 1, item 9, sobre a nova era, que está no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, tá? Deixa eu dar uma verificada aqui. Capítulo 1 é da nova era, deixa eu ver aqui, é o Espiritismo, tal, aí no final é um capítulo é uma instrução dos espíritos, e é de Erasto, né? Um discípulo de Paulo, que vem falar sobre a nova era. Então, eu vou começar só a ler o pedacinho, só o comecinho, né? Que ele diz assim: Deus é único. E Moisés... Qual é o livro da Esperança? Qual é a página? A página no livro da Esperança é o item 2. Eu só vim dar uma lida rapidinha no Instrução dos Espíritos, capítulo 1, item 9. Mas eu não vou ler todo ele, não, só para dar o introito, tá? Mas é o livro da Esperança. Tá bom? E ele diz assim, no comecinho: Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. As vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e fazer cair o véu que ocultava os homens à divindade, né? Então, esse é o pedacinho que está ali, é um texto lindo de Erasto, e é importante quando o texto diz assim, que Jesus mandou Moisés, assim como Jesus mandou Buda, assim como Jesus mandou Krishna, assim como Jesus mandou tantos outros profetas que existiram para começar a trazer para nós a lei de Deus, né? A lei divina. Moisés trouxe a concepção do Deus único, né? E o povo hebreu, entre aspas, que foi o escolhido, e como ele diz ali, até que passou todas aquelas provações, conforme a gente está assistindo no estudo das sextas-feiras, né? Mas a gente observa a importância desse encaminhamento desses profetas de trazerem as palavras que precisavam trazer, né, de Deus. Aí a gente pode, mas Jesus veio depois, mas Jesus é o governador do planeta. E todos esses profetas, seja Buda, Krishna, todos aqueles, Isaías, todos eles
quem encaminhou mesmo foi o próprio mestre, o enviado de Deus, né? Que foi trabalhando até que o próprio enviado de Deus esteve entre nós, né? E ele disse que deixaria para nós um consolador prometido, um consolador prometido. Então, que nós podemos falar que é a doutrina espírita, o Evangelho redivivo. Mas o Emmanuel, nesse texto, na presença do Cristo, ele busca o capítulo 1, o item 9, para estudar esse texto, tá? Que está no Livro da Esperança. Então, agora a gente vai para o Livro da Esperança, tá certo? Ele diz assim: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral. Enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Olha como esse texto é importantíssimo, né? Erasto nos fala que o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo e aproximar os homens e torná-los irmãos. Embora nós possamos olhar hoje, né, com os nossos olhos, o mundo como está, em muitas partes muito caótico, mas sabemos que, mesmo tendo todo esse caos, toda essa destruição, e nós temos dentro das leis morais a lei de destruição, algumas vezes as coisas realmente têm que partir para o caos para ela voltar a tornar-se equilibrada. A formação do planeta, no começo, era o quê? Era o caos. Não é o caos da bagunça, mas as várias coisas que iam acontecendo até que tudo foi ficando nos lugares exatos. E é exatamente isso que o nosso planeta vai se colocar novamente em equilíbrio. Através do quê? Nós estamos passando para um mundo de regeneração. E vai ficar neste planeta aqueles que se adequarem à psicosfera deste planeta. E aí, Emmanuel começa dizendo o seguinte: a ciência dos homens vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade. Sim, é verdade. A ciência ela deu um salto, ela está cada vez mais sendo progressiva, né? Hoje a gente pode observar isso daí. Há 100 anos passados, a dificuldade que foi, né, há mais de 100 anos, até para o próprio Kardec, para ele trazer a codificar a doutrina, e era o quê? Era por carta, a cavalo, ou de burro. Não lembro se naquela época já tinha o trem, eu acho que tinha, não tenho certeza, né? Se alguém souber aí, para mim não falar besteira, só fala, não, no trem não tinha não, né? Mas a gente vê que hoje está muito mais o quê? Está melhor, né? Aí eu me lembro sempre aquela história que Divaldo conta, e eu já falei para vocês, que um amigo chegou, Divaldo, como faz falta aquele tempo que a gente andava de carroça, de burro, para ir não sei aonde, nos centros. Ele falou, não. Hoje eu adoro pegar o avião em Salvador e descer lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, sem ter que ficar pulando nada. Né? Então, quer dizer, a ciência está aí exatamente, ela vem liquidando esses problemas. Alguns problemas ainda não, mas outros ela vem. Para quem mora aí no Rio de Janeiro, olha que maravilha, ter um ar-condicionado ou um ventilador. Antigamente tinha que ficar na calçada mesmo. Eu que nasci no Rio de Janeiro,
né? Me lembro quando eu morei, a minha vida toda foi quase em Jacarepaguá, morei na Curicica, e na Curicica, à época, ela tinha muito eucalipto. As ruas eram de barro. A gente saía para catar cocô de vaca para fazer acender dentro de casa, para espantar mosquito. Usava Durma Bem, né? Às vezes dormia de janela aberta. Nossa, ventilador era algo assim inédito. Quando eu me lembro, quando chegou a TV preto e branco, às 7, papai comprou, eu me lembro que a TV chamava-se Bonanza. Papai comprou, mas quando era 7 horas da noite, todo mundo ligava a TV, aí a TV fechava, quer dizer, a luz não aguentava, né? Aí a gente, para ver a novela, não tinha nem como ver a novela direito. Então, a ciência dos homens vem melhorando. Hoje a gente, nossa mãe, a gente fala de celular, como eu falei da outra vez, a questão do holograma, e foi tão interessante que eu recomendo a vocês, né, uma partezinha. Tem um filme no Netflix, ele é para jovenzinho, mas é muito legal. É Julie e The Phantoms, Julie e os Fantasmas. É um grupo jovem, eles são roqueiros, de 1995, né? Aí eles iam tocar. Aí eles foram, eles iam tocar num lugar assim muito, quer dizer, famosinho, meio famosinho, eles iam estourar. Aí eles saem para comer um cachorro-quente. E sentam os três para comer um cachorro-quente, só que o cachorro-quente está envenenado. E aí eles morrem. E passa 25 anos e eles aparecem para essa jovem nessa casa. Só que eles estão lá e ela toma um susto. O filme é uma graça, gente. É muito bom, recomendo, porque quando ela começa a cantar, eles aparecem. E aí, daí ela vai, aí tem no começo tem aquela briga, ela discutindo com eles, aí o pai, a amiga dela fala que vai contar para o pai que ela está falando sozinha, porque ela tinha perdido a mãe fazia 1 ano. Então, ela não abria o setor onde eles tocavam há muito tempo. Né? Então, tem toda uma história. É Julie e os The Phantoms, Julie e o Fantasma, na Netflix, recomendo. Aí, o que ela tem que usar? Quando ela vai tocar com um grupo, ela diz que é um programa de holograma. Aí eles aparecem. Ela tocou, eles aparecem. Para ela justificar as pessoas que veem eles, ela diz que ela usa um holograma, que eles são da Austrália. E quando ela usa o holograma, eles tocam, mas eles não são da Austrália, eles são fantasmas. Gente, é um barato, é muito legal. E me fez lembrar agora essa questão do holograma, que é exatamente isso. Ele vai tocar na escola, é o holograma, eles aparecem, mas não existe holograma. Aí eu não vou dar mais spoiler do filme para vocês verem, que eu assisti a primeira temporada, muito legal, muito. Agora estou aguardando a segunda temporada, mas com a Covid, né, o filme é muito interessante, porque eles é isso que fala a ciência. Olha só, já pensou? Já pensou a gente chegar a uma época em a gente ter contato imediato do 6º grau? Quem não lembra desse filme? Contatos imediatos do 3º grau. E a gente ter o contato imediato com o nosso ente querido, ele se materializar? Olha que barato. Não, nem tanto, mas tá. Né? Pode falar, Denise, se quiser falar. Não quer, não? Quem quiser falar, pode falar. Porque é muito legal isso, né? Então, o filme retrata isso que eu estou falando, os fantasmas como hologramas, né? Continuando. Observou, né, o homem, né? Observou a escravidão do homem pelo próprio homem e dignificou o trabalho através das leis compassivas e justas. Verdade o que Emmanuel está trazendo, né? Porque, nossa mãe do céu, quando a gente pensa na escravidão aqui no Brasil, uma dívida que o Brasil tem imensa. Vamos falar, né? O Brasil tem uma dívida com a humanidade, né, em relação à escravidão e também à Guerra do Paraguai. Né? Quem for para a história vai saber, vai estudar muito isso. Né? Com a escravidão, nem falar, então. Eu estava até... Aí eu fui procurar algumas coisas, né? Muito interessante, que o Brasil praticamente foi o último país a abrir mão da escravidão.
E a elite não aceitava, não queria. Ela tinha que ter os escravos, né? Aí eu me lembro que tem uma pintura, é de um pintor antigo, famoso, em que aparece um negro, né, com uma lata na cabeça, todo pintadinho de branco. Era o quê? É que ele passava nas casas das pessoas e pegavam as fezes, urina, fezes, que não tinha rede de chuva. Então, olha só, aí tem, ele está com a lata na cabeça. Eles Oi? eram chamados de tigres, Tigres. esses escravos, porque as fezes desciam assim Nossa. e ficava listrado. Ele ficava listrado. Isso. Eram Isso chamados aí. de tigres. Tigres, né? Olha só, que coisa, né? Como o homem fez isso com outro homem. Por isso que precisava, como ele fala aqui, de leis compassivas e justas. Continua ele dizendo: reconheceu o martírio social da mulher que as civilizações mantinham em multimilenário regime de cativeiro e conferiu-lhe acesso às universidades e profissões. E olha, e hoje nós vimos, né, uma afrodescendente vice-presidente da maior nação, de uma das maiores nações. O quanto a mulher tem conquistado e precisa conquistar mais ainda, né? E a gente que faz o estudo de sexta-feira vê como é a situação da mulher, né? Sempre cativa, sempre cativa. Ainda hoje o respeito ainda não tem aquele respeito que a mulher necessita ter também. A gente observa isso daí, né? Então, acesso às universidades, eu ia até procurar o caso mas era de uma aviadora, a primeira aviadora que atravessou o Atlântico. Ela não chegou, acho que a atravessar o Atlântico, não lembro se ela atravessou, se o avião caiu, mas acho que ela atravessou, não sei, né? Aí a gente o avião, se é o que eu estou pensando, o avião dela acabou que se perdeu, né? Ela caiu. Se perdeu. A primeira, né? A primeira mulher. Eu me lembro que eu vi esse filme, eu vi esse documentário. Maravilhoso, por sinal. Pois é, então, foi assim, olha que espetáculo, né? O quanto de potencial que a mulher tinha. A história de Eunice Weaver, gente, é esplêndido, é maravilhosa. A história de Eunice Weaver é maravilhosa. E a dona Ivone Pereira tem um livro, eu não lembro qual é o livro, que ela conta a história que ela ia catando, e ela era casada, era uma mulher intelectualíssima, aquela coisa toda, e ela foi para o interior do Acre em 1900 e pouquinhos, gente. E ali ela ia fundar, e fundou, sim, um abrigo para filhos de rancenianos, que ela descia o rio Amazonas, né? E teve um capitão do mato, tipo capitão do mato, que falou que quantas vezes ela levantasse, ele ia derrubar, e ela falou para ele: quantas vezes você derrubar, eu vou erguer uma escola, uma casa para essas crianças, que eram retiradas porque tinham muitos rancenianos. E tem uma parte da história em que ela fala para o homem assim: você vai comigo, se eu estiver errada, cada casa que eu apontar, onde tiver criança, tiver ranceniano, eu vou embora. E ele desce com ela e ela encontra várias crianças nas casas onde os pais eram rancenianos. E é esse homem que ajuda a ela a erguer, acho que é lá em Cruzeiro do Sul, alguma coisa assim, uma das unidades para amparar esses filhos de rancenianos. Quer dizer, quantas mulheres, né? Continua Emanuel falando. Inventariou os desastres morais do analfabetismo e criou a grande imprensa. Isso aqui é fenomenal, né? A grande imprensa, quantas pessoas, né? E aqui também eu assisti uma série muito legal, acho que é Bridgertons, né? Então, que tinha lá aquele jornalzinho de fofoca da cidade, só que ninguém sabia quem escrevia, né? Então, o menino saía distribuindo o jornal. Quantas pessoas começaram a ter uma realidade, a saber a realidade das coisas através da grande imprensa, né? Nosso país, até uma época, o analfabetismo que graçava. E a gente sabe, um povo analfabeto
não vai para frente, não tem história, né? Hoje nós temos outro tipo de analfabetismo, que eu acho que é pior do que não saber ler e escrever, né? Então, apesar de que não tem nada melhor que saber ler e escrever, eu já soube de histórias de pessoas assim que falaram assim, que como se ela tivesse entrado num mundo novo. Já pensou? Uma pessoa saber ler e escrever, ela não ter que botar o dedo, né? Quantas brincadeiras se fazia sobre isso. Eu fui educadora durante 1 aninho ou 2 só. Nossa, que satisfação quando chegava no final do ano, o aluno que entrava sem saber nada estava lendo. Gente, eu acho um sacerdócio, sabe? Também o professor, e ninguém vai para frente se não tiver um mestre. Até pode falar assim, mas é o médico, as profissões. Não, é o mestre, né? E é o professor, é aquele que está ali, que ensina as primeiras letras, né? Continua Emmanuel. Viu que a criatura humana tombava prematuramente na morte, esmagada em atividade excessiva pela própria sustentação, e deu-lhe a força motriz. Quer dizer, as máquinas, né? Nossa, mãe, quantas pessoas, e a gente viu aquela história que tinha dos hebreus, né? Pelo menos parece, em relação às pirâmides, já pensou ter que arrastar pedras, levantar pedras. Gente, olha quanta coisa aconteceu de novo. Eu sou da época, talvez vocês não saibam, mas eu sou da época em que a gente passava cera e depois vinha com aquele... Como é que era o nome? Esfregão. Quanto mais esfregava... Eu também. Não, escovão. Escovão, isso. Escovão. Né? Olha, e hoje eu amo o meu aspirador de pó. É uma maravilha. Eu não uso mais, não tem, porque eu não preciso, não tem mais, quase a enceradeira. Mas eu me lembro quando tinha enceradeira, era um paraíso, gente. Esfregar na mão, né? Eu conto uma historinha. A minha mãe, quando saiu máquina de lavar, minha mãe recusou-se terminantemente, porque ela tinha que lavar no tanque, bater e botar para coarar. Depois que ela ganhou a primeira máquina dela, nunca mais ela quis saber de tanque. Tanque ela só bota para encher água. Duvido. Quer dizer, olha só quantas coisas que vieram maravilhosas para nós, homens e mulheres, para a gente aproveitar. Né? Como ele diz, lhe deu a força motriz. Quantas coisas, gente. Examinou o insulamento dos cegos e administrou-lhes instrução adequada, o braille. Às vezes, né, quando eu passava ali em Botafogo, que tem o centro, Benjamin Constant, né? Meu Deus, eu ficava, às vezes, eu falava, como é que uma pessoa consegue entrar dentro de um ônibus, consegue pegar o ônibus, consegue ir de um bairro a outro, consegue ler. Eu me lembro daquele palestrante espírita que era cego, Esqueci o nome dele, era o... Ai, meu Deus. Ai, está aqui na cabeça, eu estou vendo a imagenzinha dele. Ai, esqueci. Daqui a pouco vem. Se vocês lembrarem, falo. Né? Então, ele ia fazer as palestras lá no CEOI, ele levava um livrão, né, Denise? E ele fazia as palestras. Quase que veio o nome, fugiu de novo. Né? Então, o que? Foi os cegos, quantas pessoas? Quase que vai. Mas vamos lá. Catalogou os delinquentes por enfermos mentais e, tanto quanto possível, transformou as prisões em penitenciárias e escolas. Olha só. Olha, Mileco. Mileco, isso mesmo. Né? O Mileco fazia as palestras dele e, muitas vezes, ele ia de carro e tal, mas ele saía da casa dele sozinho. E, se eu não me engano, a esposa dele também era deficiente visual. Né? E aí a gente para e fala assim, gente, mas como? Como, né? Mas foi o quê? A tecnologia, a evolução, tá? Esse delinquente por enfermos mentais é porque antigamente se internava por qualquer coisa.
lá em Barbacena, o Holocausto. Foi até falado, eu acho que esses dias, né, Carmen, sobre esse... Holocausto Brasileiro, é o nome do Holocausto livro. Brasileiro. Essa casa, esse instituto... Não, é um hospício mesmo. Hospital psiquiátrico. Ele foi criado em 1900 e alguma coisa, foi fechado acho que em 1984. Segundo a história, diz que morreram ali quase 60 mil pessoas. Desse ano até 1984, porque era internado, era tudo junto, gente. Esse documentário, ele é muito forte, mas ele mostra ali a realidade. Ainda sobraram alguns remanescentes que é até uma freira. Não, ainda funciona o hospital. Ainda tem. Funciona. Eu tenho um filho que mora em Barbacena, e aí eu li esse livro, eu fiquei tão curiosa, eu fui lá ver onde era esse local. E aí existe hoje um trabalho bacana com pessoas com problemas mentais que fazem trabalhos manuais e vendem e tal, ainda existe. E aí tem assim tipo um museu de como eram tratados aqueles indivíduos, que muitos deles não eram nem doentes mentais. Eram meninas grávidas que a família não queria, eram homossexuais, e aí eram jogados para lá. Amantes de políticos. Sim. Amantes de políticos. Então, era uma crianças. Forma de tirar a pessoa da família, enfim. Isso. Pai que a filha engravidava, e era político, mandava para lá. Tinha um trem, diz que é famoso o trem, não sei de que hora da noite, que era o trem que passava, que ia lá para esse hospital psiquiátrico em Barbacena. Olha, o nosso país viveu coisas que a gente às vezes não imagina. Não imagina. Comoveu-se diante das moléstias contagiosas e fabricou a vacina. Por exemplo, se eu não me engano, quem identificou o vírus não sei se é da Zika vírus ou chikungunya, foi aqui no Brasil. Um desses dois, tá? Né? Foi uma cientista, uma mulher, alguma coisa assim, que identificou, né? Ou foi chikungunya ou Zika vírus. Zika o quê? Zika vírus, uma dessas enfermidades, tá? Continuando ele, emocionou-se perante os feridos e doentes desesperados e inventou a anestesia. Isso aqui a gente para pensar em guerras, nas guerras, talvez a Primeira Guerra Mundial, a Guerra da Secessão e tantas outras, que era cortado a sangue frio. Às vezes tinha que ser cortada a perna ou cortado o braço, alguma coisa assim, a sangue frio, sem anestesia, né? Anotou os prejuízos da solidão e construiu máquinas poderosas que interligassem os continentes. Isso, o avião, né? O navio, o trem, né? Então, quer dizer, olha o quanto esses homens ou mulheres que criaram essa, vamos dizer assim, essas máquinas poderosas, essas vacinas, né? O Braille, a força motriz, o que for, quanto para nós, humanidade, conseguirmos conviver melhor, né? E algumas vezes a gente pensa assim que mas é que nem o celular. Teve gente que virou e falou assim: não, isso é coisa do demônio. Não... esse celular não vai para frente, não. É que nem um navio a vapor, se eu não me engano, ou a França ou a Inglaterra, quem inventou, ofereceu, não quis, porque achou que o navio a vapor não ia para frente, né? A Revolução Industrial, o quanto ela ajudou, gente, né? Analisou o desentendimento sistemático que oprimia as nações e ofereceu-lhes o livro e o telégrafo, o rádio e a televisão, que as aproxima na direção de um mundo só, embora ainda hoje tenham aqueles que teimam no negacionismo, nas fake news, mas são consequências, evidentemente, do progresso. Assim como a gente vê o celular para coisas boas, nós vemos o celular para as coisas não boas também. Infelizmente, é assim, né? Assim como o celular,
tantas outras coisas também, né? Entretanto, os vencidos da angústia aglomeraram-se na terra de hoje como enxameavam na terra de ontem. Eu achei tão interessante essa fala dele aqui. Os vencidos da angústia aglomeraram-se na terra de hoje como enxameavam na terra de ontem. Articulam-se todas as formas e despontam de todas as direções. E é verdade, né? Foi, acho que, um verdadeiro campo de guerra para poder um presidente assumir. Acho que nunca tinha acontecido isso na maior nação. Né? Que coisa, né? Aonde, infelizmente, o ser humano está chegando. Né? E isso não quer dizer que ele está livre. Vai ter que ser o tempo todo o quê? Sendo protegido, amparado. Aí me lembra de uma série, outra série, não é que eu fico só vendo série, não, gente, mas essa série eu assisti quando o Fábio ainda estava vivo. Survivor, ou Sobrevivente. Eles explodem o Capitólio e morre o presidente, morre o deputado, morre todo mundo lá. Mas só que tem um que é o sobrevivente. Se morresse todos, o sobrevivente assumia a condição do país. É muito legal também. Mas aí eu parei de ver que era muita coisa. Aí eu falei, não. E está até hoje. Né? Mas para quem gosta de ação, interessantíssimo. Porque no começo é uma luta para ele poder assumir. E aí vão descobrir que são traidores que estão dentro, junto dele, que fez com que o Capitólio explodisse com todo mundo lá dentro. Aí vai descobrir que é um cara... Nossa, mãe! Quem gosta de ação, Survivor, ou Sobrevivente, vai adorar isso aí. Tá? Aí continua. Perderam um emprego que lhes garantia estabilidade familiar e desorientam-se, abatidos à procura de pão. Né? E isso nós estamos vendo muito agora, muitos que estão perdendo empregos, mas interessante, outros que encontram empregos e outros que estão estão usando da criatividade, né? Criando novas formas. E com essa pandemia, realmente, nós temos que entender que vai ter que acontecer isso, né? Vamos ter que usar da nossa criatividade. Aí ele continua aqui. Aqueles, né, que desapontaram, os vencidos da angústia e tal, foram despejados do teto, hipotecados à solução de constringentes necessidades e vagueiam sem rumo. Quantos a gente vê vagueando sem rumo, sem força, né? Embora tantas coisas boas, mas a gente olha que tem muita gente sofrendo, muita gente com muita dificuldade, em situação de rua, e nos choca quando a gente vê que pessoas estão querendo assassinar o padre Júlio Lancelotti. Nos choca quando a gente vê pessoas que assassinaram Chico Mendes, pessoas que assassinaram aquela freira americana no Pará, e isso ainda acontece, e muito. Caíram em perigosos conflitos de consciência e aguardam um leve sorriso que os reconforte. Quer dizer, quantos também estão passando por essa situação e a gente, às vezes, fica questionando o que é isso? Aí eu vou falar para você, não um filme, mas um livro. No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda, que vem falando da pandemia e vem falando sobre a influenciação na psicosfera. É um livro assim que nos toca profundamente e faz com que a gente reflita muito, tá? Envelheceram, sacrificados pelas exigências de filhos queridos. Só um pouquinho, gente. São as minhas educadinhas que estão latindo só, né? Aí diz assim, envelheceram, sacrificado pelas exigências de filhos queridos, que lhes renegaram a convivência nos dias da provação e amargam doloroso abandono. Eu não me esqueço, uma vez, acho que foi com o CEOI, que eu fui num asilo em Campo Grande,
Gente, era chocante de ver. Era muito idoso, num espaço pequeno. E eu lembro que eu conversei com uma idosa e ela falou para mim assim: não, ela tinha um retrato do filho. Meu filho é militar, ele falou que vai vir me buscar assim que ele puder, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí uma pessoa, conversando comigo, falou assim: há 5 anos ela está esperando ele. Ele deixou e foi embora. Mas, né? E isso são casos e casos e casos que a gente nem imagina que existam, né? Mas existem. Adoeceram gravemente e viram-se transferidos da equipe doméstica para os azares da mendicância. Isso aqui é muito triste também, quando, né, a gente vê quantas pessoas em situação de rua, quantas histórias, e a gente não dá nem para a gente falar assim, mas de repente isso daí é também o passado. Sim, a gente sabe que é atribuído a Joana de Ângeles, mas não sei se é dela, que ela diz assim: há injustiças no mundo, mas não há injustiçados. Às vezes eu acho essa frase tão forte, gente, mas é verdade. Porque senão a gente pensaria: que Deus é esse? Em que algumas pessoas estão em casa no seu ar-condicionado, no seu ventilador, ou sei lá, né, o quê, e outras estão dormindo em buracos, às vezes, debaixo de viadutos. É uma coisa meio estranha para a gente entender. Fala. Por isso mesmo que nós temos tanto estudo, tanta coisa para poder entender. Eu me lembro há pouco tempo, quando eu também, e ainda a gente julga bastante, pensa, que eu dizia: mas como pode isso? Que injustiça! E aí a gente vai vendo que o nosso lado dói muito para nós ainda entender isso, que não existe vítima nem algoz, que a gente vai aprendendo, né? Vítima e algoz. Agora, conviver com isso é muito difícil, é dolorido, dói, né? Você sempre, quando vê uma pessoa doente, alguma coisa, ou faltando um órgão, e aí você, meu Deus, como é que pôde, como é que nasce? E aí até a gente assimilar essa questão, né? É doído, a gente realmente sente muito isso ainda, né? Eu acho que isso aí, ainda bem, né, que o ser humano, nós ainda conseguimos, né, ao menos isso, né, lamentar, né? Mas é triste. É triste. E é muito chocante, né? Mesmo, né, Eloá? E quando a gente vê depoimentos assim, sabe? Eu pensei que era... eu taquei fogo porque eu pensei que era um mendigo. Quer dizer, era um indígena. Isso. Ai, meu Deus. É algo que marca, nos marca profundamente isso. Realmente, né? Mundo de provas e expiações. O mundo é esse mesmo, né? E é um trabalho que temos todos que fazerem conosco mesmo, e é em primeiro lugar. Né? Porque a gente parece que todo dia você diz assim: meu Deus, eu não estou vendo nada assim. Parece que aquela história, a evolução, ela não mostra grandes, né? Você não enxerga, você acha que vai continuar daqui a 20, 30, 40, mas coisas boas estão acontecendo, mas não é visível para o nosso olho, né? Então a gente tem que ter acreditar muito, muita perseverança e saber que vai mudar, né? E vamos fazer nossa parte, se possível, né? Isso aí. Transviaram-se no pretérito e renasceram, trazendo no próprio corpo os sinais aflitivos das culpas que resgatam, pedindo cooperação. Aí, com tudo isso que ele está colocando, eu me lembro, tem uma história de Raul Teixeira, que ele estava indo fazer uma palestra, e no momento eles iam almoçar. Quando ele passou, viu um homem catando lixo. E aquilo ali chocou ele profundamente, muito, 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 que eles, no restaurante que eles estavam,
Ele não tinha nem forças para querer almoçar, né? E nisso Camilo aparece para ele e conversa com ele. Aí ele faz mais ou menos isso, né? Pergunta a ele: você está chocado com o que você viu? Ele falou, aí mentalmente ele falando: como que o ser humano pode chegar a isso, tal, tal? E Camilo coloca assim: mas ali a escolha está sendo dele. Aí ele questiona: mas como que a escolha está sendo dele? Ele foi um grande político. E nós já tentamos tirá-lo dessa condição, mas a culpa dele é tão grande que ele permanece no mesmo lugar aonde ele deveria ter feito bem e continua no mesmo lugar catando lixo. Lógico que vai chegar um momento em que ele vai ter que reencarnar, vai ter que entender a situação, reencarnar novamente, não mais naquela condição, mas para que ele comece a tirar essa questão da culpa. O problema é que é uma culpa dentro dele. A gente sabe quantas pessoas, às vezes, acho que a Denise deve lembrar disso, e a Eloá também, né? Que o próprio CEOI teve uma época que tirou uma família da rua. E uma semana depois, deu tudo, deu casa, móvel, não sei o quê, uma semana depois a família estava na rua. De novo. Não, olha, a gente prefere ficar na rua porque aí não tem responsabilidade, não tem que pagar a luz, não tem que pagar a água. A gente vai tentar entender. E dá trabalho. Não dá para entender. Para eles dá trabalho, porque eles ganham. Infelizmente, tem, as pessoas ficam com pena, e aí usam isso, não digo que a maioria, mas alguns, né? E é uma tristeza, né? Porque a gente continua acreditando, né? O trabalho continua sendo feito, né? Sim, a nossa função é fazer o trabalho. Infelizmente, se eles vão aceitar ou não, a gente não pode fazer nada. Tem que ser feito, exatamente. O trabalho tem Com certeza. Com certeza. A gente sabe disso. Mas então eu não vou ajudar, então não vou. Não, vai sim. Não importa. Faça a tua parte. O que o outro a gente faz a nossa parte. Mas será que vai fazer isso? Não importa. E esse livro, No Mundo de Regeneração, ele fala também um pouco sobre isso também, né? Então, às vezes a gente vai, mas será que não vai comprar para fazer isso? É problema dele. Se você pode ajudar, ajuda. Se não tem como ajudar, faz uma prece, né? E esse trabalho desse padre é maravilhoso por isso, né? Quer dizer, e foi necessário, né, uma pandemia para que nós víssemos que nós temos quase 30 milhões de invisíveis no país. Porque até então tinha, mas eu não sabia. 30 milhões, ou sei lá quantos milhões de miseráveis. Olha só que loucura, gente. Que tristeza, né? Às vezes a gente para e fala assim, meu Deus do céu, era isso tudo? É isso tudo? E ainda há o negacionismo. Hoje eu estava lendo que estão fazendo um trabalho de conscientização em idosos, porque 6 idosos no Rio de Janeiro se recusaram a tomar vacina. Incrível. Por causa de quê? Negacionismo. Porque não fala as coisas como tem que ser, não honra a ciência como ela tem que ser honrada também, né? Continua aqui, ele dizendo: despediram-se dos que mais amavam no frio portal do túmulo e carregam os últimos sonhos da existência cadaverizado agora no esquife do próprio peito. Eu achei isso aqui tão, tão filosófico, gente, nossa, né? Despediram-se do que mais amavam no frio portal do túmulo e carregam os últimos sonhos da existência cadaverizado agora no esquife do próprio peito. É aquele teu negócio, né? O que a gente puder amar, a gente ama. Para que brigar? Lógico, a gente tem aquelas ruguinhas, não sei o quê, mas fora isso, ama, entende, compreende, e faz parte da relação. Não está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Quer falar, Denise? Vocês estão me ouvindo? Então? Quer falar? Eu não estou ouvindo. Será que é o meu? Eu estou te ouvindo. Eu te ouvi.
Não me ouviu? Eu também estou te ouvindo, Denise. Denise, sai e entra de novo, mas a gente está te ouvindo. Você quer falar alguma coisa? Alguém só passa no chat para ela que a gente está ouvindo ela. E agora? Vamos lá, então. Abraçaram tarefas de bondade e ternura, e são mulheres supliciadas de fadiga e de pranto, conduzindo os filhinhos que alimentam à custa das próprias lágrimas. Nossa, aqui a gente para e pensa assim, né? Quantas mulheres, né? Que às vezes ou o companheiro vai embora, ou, né, ou o filho é de um companheiro, ou de outro, e às vezes sai com essas crianças, né? A cata de comida. Gente, a coisa mais triste é você ver um ser humano mexendo numa lata de lixo. Se eu acho triste um animal comendo restos de saco, imagine ser humano. Ou então, naqueles aterros sanitários. Eu me lembro daquela novela Avenida Brasil, né? Mostrava aterros sanitários. Gente, que tristeza. A pessoa viver naquele aterro sanitário. Ela viver ali. Ela está ali disputando a comida com urubus. Aonde muitas vezes a raça humana chega. Nossa. Gemem discretos e surgem na forma de crianças desprezadas, à maneira de flores que a ventania quebrou desapiedada no instante do amanhecer. Aqui ele vem falando daqueles que reencarnam, né? Nessas condições. Em todas essas que eu fui falando, são aqueles que reencarnam nessas condições e que nos tocam profundamente. Né? Quando a gente vê, eu me lembro que foi um vídeo que eu vi na Coreia, uma criança da Coreia. Ela, desde a idade de 5 anos, ela morava sozinha num dos metrôs da Coreia. Ela já estava com 8 anos. Ela nunca teve uma casa. Tá me ouvindo, Denise? Não. Não tá ouvindo. 5 anos, ela estava, quando aparece, tem esse vídeo dela, né? Ela deve ter 5 anos, alguma coisa, sozinha, sem ninguém. Ninguém. Né? Quer dizer, essa miséria toda, a gente pensa assim, que é só... Todas as formas de vida, né? Olha, todas as formas de vida. Né? Muitas provas de vida. Não, formas de vida. Tem que reencarnar, que a gente para... E é exatamente para socar, temos que entender, temos que pensar sobre isso. Tentar com certeza, com toda certeza. Mas, porque não é nada fácil. Não é nada fácil, né? Para eles, os que tombaram no sofrimento moral, a ciência dos homens não dispõe de recursos. E realmente, né? Para muitos deles, a ciência moral dos homens não dispõe de recurso. É por isso que Jesus, ao reuni-los em multidão no topo do monte, desfraldou a bandeira da caridade e, proclamando as bem-aventuranças eternas, nos entregou por filhos do coração. Olha que coisa mais maravilhosa que ele fala aqui. Para essas criaturas que a gente viu, veio o progresso, algumas não entenderam o progresso, algumas estão nas ruas. Para isso, aí estão aqueles que trazem, né, a bandeira da claridade e traz as bem-aventuranças para ajudar esses filhos do coração. Porque quem diz que talvez um desses nossos abandonados não é querido do nosso coração e que não teve a oportunidade de estar junto conosco agora? Uma série de coisas. A gente não sabe. Diz assim, tem uma frase que diz assim, eu acho que é do Evangelho: cuidado ao repelir um mendigo, você pode estar repelindo um grande amor da sua vida. E aí?
E pode ser, né? Às vezes a pessoa quer falar, né? Ela pode ter vindo naquela condição de mendicância por resgate ou alguma coisa assim, né? Ele continua, termina dizendo assim: companheiro da terra, quando estendes uma palavra consoladora, ou um abraço fraterno, uma gota de bálsamo, ou uma concha de sopa, aliviando os que choram, estás diante deles, na presença do Cristo, com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor que se derrama sublime da ciência de Deus. Que coisa mais maravilhosa, né? Quer dizer, quando você está diante de alguém que você, né, dá uma concha de sopa, né? Você dá um enxoval, que você dá uma palavra amiga, você está diante na presença do Cristo. E é isso que Madre Teresa de Calcutá fala para o biógrafo dela, quando ele vai até lá e o biógrafo fala: mas, madre, a senhora faz esses serviços tendo tantas freiras aí que podem fazer. Ela falou assim: mas, meu filho, você não está reconhecendo ele? Ah, não, madre, eu nunca vi. Olhe bem para os olhos dele, você não está vendo quem é. Madre, é a primeira vez que eu venho aqui a Calcutá, eu não sei quem é. Meu filho, esse é Jesus. Olha só, gente. É algo assim que, nossa... Aí eu me lembrei, eu tenho uma história famosa de um frei que ele queria, porque queria ver Jesus, ele falava, eu queria estar com Jesus e tal. Aí um dia tocaram lá onde ele estava, no mosteiro, e quando ele abre, quando ele vê, é Jesus. Nossa, ele fica assim, desesperado, Jesus aqui, mas de repente ele escuta um badalar de sinos, porque era o horário em que ele servia a sopa aos mais carentes. E ele ficou pensando: ah, meu Deus, a oportunidade que eu tenho de estar com Jesus. Aí ele para e fala assim: sinto muito, Jesus, mas eu tenho que ajudar os carentes. Aí Jesus falou: tudo bem, né? Não falou tudo bem, mas mais ou menos isso. Ele foi, ajudou os carentes, depois que terminou tudo, aí ele volta para a cela dele, triste, bem cabisbaixo. Quando ele chega, entra, Jesus está sentado na cama dele. Aí ele cai de joelhos e tal. Aí ele diz: senhor, o senhor está aqui ainda? Ele falou assim: se você tivesse ficado, eu teria ido embora. Gente, muitas vezes a gente precisa ir aonde nós precisamos estar, porque Jesus vai estar sempre nos esperando. Eu achei esse texto assim tão... Sei lá, esse livro da esperança, ele é tão bonito, eu já li, já reli, e isso nos traz exatamente para o trabalho que cada um de nós podemos fazer. Cada um de nós. Nós estamos tendo tantas oportunidades que a gente abrace com muito fervor, com muito amor essa oportunidade. A gente não deixe passar nenhum momento. Ai, chegamos no nosso horário, mas alguém quer colocar alguma coisa? Por favor, Denise, você estava tentando um tempão colocar. Tá ouvindo agora? Fala aí. Troquei o telefone do Fernando. O meu ficou sem voz nenhuma. Oh, não sei o que aconteceu. Não, mas aquela hora que você falou dos hologramas, eu pensei, né? Daqui a um tempo a gente estará fazendo reunião em holograma. A gente não vai precisar mais se reunir em um lugar físico, né? A internet não vai cair, vai ser assim, holograma, todo mundo junto na reunião. Tudo, claro. E daqui a um tempo... Meu pai dizia, eu ficava chocada, meu pai, não sei se eu já te falei isso, meu pai falava assim: daqui a um tempo a gente está com dinheiro de plástico. Com dinheiro de plástico. Aí eu pensava em dinheiro de plástico, não. Era cartão.
Dinheiro de E plástico. eu achava impossível. Que história é essa? Meu pai está ficando maluco, tem cada ideia. Daqui a um tempo, a gente vai poder conversar até pelo pensamento, gente, pela telepatia. A gente tem os lives, né? De repente você pensa em alguém, aí, fulano, eu estava Toca pensando. telefone, isso já acontece de vez em quando. Quer dizer, daqui a um tempo isso vai ser o natural. Ainda precisamos articular as palavras, ainda precisamos. Ainda, no mundo espiritual precisa. Alguns espíritos precisam ouvir. Né? Então, esse texto, aliás, Emmanuel é maravilhoso, né? Eu já estudei esse texto antes, mas nem lembrava mais dele, sabe? Parece que eu estou vendo pela primeira vez. É interessante. É atual, né? Isso, extremamente atual. Então, atual, o dinheiro de plástico ou não, eu não são lembro. Coisas que vão acontecer mesmo, é progresso. Então, pela vamos dizer assim, imaginação das pessoas, porque são coisas, registros que se lembra de quando estava lá no mundo espiritual, né? Quando a gente estava em casa, né? Com certeza, com certeza. Então, saem essas coisas assim, quantos a gente soube na nossa história toda, quantos vislumbraram o futuro, só que não sabia, porque não tinha nenhuma referência naquela época do que pudesse ser. Né? Então, fica parecendo estranho, como me pareceu, isso eu não esqueço nunca, essa história do dinheiro de plástico, e fica parecendo coisas assim, futuristas, mas é o progresso, né? E o progresso, como ele diz aqui, a ciência dos homens vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade. Então, você tem tanta ajuda, a misericórdia de Deus é tão grande, né, que você vai descobrindo essas coisas. A descoberta da vacina foi super rápido, coisas que a gente levava um tempão. O que a gente tem mais é que agradecer. Não tem é? Mais é que agradecer. Tem mais é que fazer pelo outro, tudo que você puder, né? Claro, é o que a gente põe em dúvida, né? Meu Deus, a tecnologia avançou, gente. Quer que leve 10 anos? Claro que não. É toda uma humanidade, é todo um planeta, todo cientista trabalhando. Nunca a ciência precisou ser tão valorizada como está sendo agora e ser respeitada, né? Isso. Né? Alguma coisa, amiga? Mais alguma coisa, Denise? A trajetória da evolução da humanidade. Então, esse texto ele mostra o progresso, e aí a gente entende o nosso progresso também, que vai caminhando também, aos poucos, né? E como ele coloca aqui de uma forma tão bonita, o último parágrafo é demais, porque ele mostra a nossa responsabilidade, o nosso compromisso para tudo que a gente se depara, tudo que chega, que na verdade chega para a gente, né? Às vezes a gente nem procura, chega. Aí você se depara com uma pessoa, aí você ajuda com uma palavra ou com uma concha de sopa, como ele coloca aqui, aliviando. É o nosso propósito. A gente tem um propósito. Faz parte da nossa evolução, assim, junto com a ciência, a gente se aprimorar nesse sentido, de sensibilizar o nosso coração para com aqueles que estão, que pouco têm. Como a Joana falou, não existe justiça no mundo, mas os injustiçados, aliás, o contrário. Não existe, como é que foi que você falou? Injustiçados. Existe injustiça. Injustiça no mundo, mas não injustiçados. A gente sabe disso, mas uma palavra de reconforto, uma ajuda para alimentação, uma roupa, a gente precisa fazer isso. É necessidade da gente nos sensibilizar. A gente vê a trajetória, hoje em dia, como as pessoas gostam dos animais e tratam os animais com mais cuidado, com mais carinho. Isso não acontecia antes. O cachorro era um bicho relegado, né? Não existia essa preocupação, né? A própria história mostra que o cachorro era tido como um bicho do demônio. Isso antigamente, né?
Agora não, a gente vê o zelo, o cuidado com o animal, a preocupação das pessoas quando enxerga alguém que está fazendo mal, o bicho maltratado, abandonado. Existe movimento. A gente vê que tem movimento das pessoas. É verdade. E isso aqui que está falando, companheiro da terra, somos nós. Ei, alô, companheiro da terra, levanta o braço, que são vocês aí, é isso aí. Somos nós aqui. Então, Somos esse nós texto mesmo. até até arrepiada, porque é uma maravilha, é uma bênção, é uma pérola que a gente tem aqui, que a gente precisa ler 300 vezes aqui, e ainda vai faltar. Né? Certeza. Eloá, quer fazer alguma colocação? E aproveita e faz a prece de agradecimento, querido. Eu estou aqui embebecida também sabe, a gente não sabe se chora, olha, realmente, né, são palavras assim que a gente está precisando, né, de tanta coisa também, tanta fragilidade, né, que a gente vê muito perto da gente, né, muito perto. Antigamente a gente ainda dizia, não, meu vizinho, muito perto, né, tá no lado, tá colado, tá morando junto, né. É verdade. Fragilidade. Então, nós temos realmente que começar agradecendo, né? Pai de amor e misericórdia, Jesus, Mestre querido, Maria Santíssima, nossa mãezinha querida, estamos atravessando um momento no planeta de grande significado para todos nós. E uma coisa sofrida, mas temos que passar. Temos que passar e passar, não sozinhos, como está acontecendo, sozinhos. Podemos até nos retirar da multidão, mas não podemos dispensar tantos companheiros necessitados de apoio, de ajuda. Podemos chegar de outras formas. Pode não ser fisicamente, contato, mas é um contato diferente. Temos tanta tecnologia hoje, tantas maneiras de ajudar os companheiros em dificuldade. E muitas vezes esses companheiros precisam de uma palavra. O abraço é virtual, mas a palavra pode ser dita. Senhor, que possamos todos estar aprendendo alguma coisa, estarmos mudando nossas atitudes. E se não estamos ainda mudando, já estamos pensando o que podemos fazer, o que eu posso fazer para melhorar, principalmente a situação dos nossos irmãos, esses que não precisa estar no lado, não precisa ser família, mas a família do coração, a família do Cristo, a família da fraternidade. Não podemos ficar de braços cruzados. A hora agora é uma hora única. Então, que nós possamos, Senhor, nos colocar mais, pensar mais, analisar mais como podemos ajudar, como podemos chegar a esses nossos irmãos que precisam muito mais que nós. Nós temos o Evangelho de Jesus, nós temos acesso e que nós possamos passar mais, evangelizar, se possível, consolar, abraçar, o abraço que vem do coração. Agradecemos a oportunidade de estarmos unidos em Teu nome, Mestre, e que podemos cada vez mais interiorizar essa mensagem em nossos corações, para chegar até nossos irmãos tão necessitados. Proteja os nossos irmãos que ainda não sabem uma maneira de melhorar, uma maneira de melhorar suas vidas, sua cabeça, seu coração. Abençoe a todos, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, terminamos.